E pessoal, ontem eu e Felipe nós estivemos num evento da nossa mentoria MVP. Eu ministro um treinamento, um curso, né, uma mentoria de vendas que se chama Marketing, Vendas e Produtividade. Por isso o MVP e faz essa lembrança, né, dos esportes americanos, onde o MVP é o Most Valuable Player, que é o jogador mais valioso. Os esportes americanos têm isso muito em comum. E a ideia do nosso MVP é tornar esses caras muito valiosos, muito mais valiosos do que eles já são, né? Sim. Então, o Felipe teve ontem lá no nosso encontro presencial, falamos sobre o método SPIN, que é para você fazer uma venda consultiva, principalmente para públicos aí de média e alta renda. Falamos também da esteira do SIM, Sim, fora as conexões, né, Felipe? Conhecer sim, patrocinadores, conhecer convidados, ou seja, você também está sendo apresentado, né, a pessoas em um ciclo que antes não, talvez seria difícil você fazer parte, né? Porque sim, não tem nada a ver com classe social, com tipo de trabalho, nada a ver. É que são pessoas que moram, residem, vivem, praticam esportes diferentes, em diferentes lugares, com diferentes gostos, e sim, dificilmente se encontrariam para um propósito em comum. Até que sim, surge o curso, a mentoria em vendas, e eles se conhecem, se apresentam em cima desse propósito. E aí a gente chama isso de furar bolhas, né? Ou seja, você vai conhecendo nichos e públicos diferentes da sua igreja, do seu esporte, enfim, né? sim. E aí, como é que foi para você, Felipe? Foi Fala. uma experiência bacana, né? Diferente, né? Poder construir novos relacionamentos, se conectar com novas pessoas e tudo isso vem ajudando, né? Junto com a mentoria, né? Aprendendo e colocando em prática. E o que a mentoria mudou em você, assim, Felipe? Você se vê uma pessoa transformada? Pô, Cleiton, antes era assim, agora tô assado? Sim, porque a, o vamos agir, né? Ele te impulsiona, né? As tarefas, né? A você fazer e furar essas bolhas, né? A bolha de uma timidez, de marcar um a um, né? De até mesmo de ser mais para frente em relação à prospecção, né? Então, tá na mentoria assim vem me ajudado muito a perder a timidez, né? Fazer pitches e tudo isso, gerar negócios e Acho que tem, uma das grandes sacadas aí que quando a gente criou esse curso era são as ações. sim, Porque curso por curso, mentoria por mentoria, se você recebe conhecimento de forma isolada, muitas vezes, e sim, não age, não coloca em prática, de pouco tem de resultado. aham, E eu, né, gosto muito de colocar esses caras em ação. sim, Então temos atividades, né, toda a aula as pessoas saem ali com algumas tarefas, algumas atividades. Tudo tem um porquê, então eu sempre explico isso, e a partir da pessoa, né, que começa a realizar, o crescimento é quase que de forma natural. sim, Então você citou algumas coisas que realmente, né, fazer o pitch, aham, conversar e frequentar ambientes diferentes, conhecer pessoas novas, tudo isso ajuda, né? E sim. Felipe, ali você já conheceu pessoas novas. Tem alguém que já é seu cliente, que você já prestou algum serviço e já plantou novos negócios também? Sim, tem clientes lá, né, que eu já conhecia, né, o patrocinador da Estriba, né, o patrocinador ali da Estriba e meu mentor, né, você também já é meu cliente, O André do marketing cortou com o você? André do marketing também é meu cliente e assim, são clientes que você só encontra se você está buscando aprender mais e está construindo novas relações, né? Assim, tá na mentoria me ajudou bastante nisso, né? De me desenvolver, né? Eu venho me desenvolvendo assim, gradativamente, sabe? E vem me ajudando bastante.
Legal. E você também plantou muita coisa, né? Sim, Talvez surjam novos negócios aí com outros alunos lá, né? sim, com novos alunos, com até algumas parcerias, futuras parcerias, né? Então, foi muito bom. Não só o ontem, né? O tá ali todo mundo junto, e sim a mentoria num contexto geral. E se você fosse levantar ou indicar 2 ou 3 maiores dificuldades que você tem, qualquer coisa assim, dentro de um processo comercial, né? Aham. Que você traria como destaque? A maior dificuldade, É, pô, Cleiton, se eu tivesse uma varinha mágica, eu gostaria de mudar isso, isso e isso. Aí ah, eu seria, teria mais resultado. então, uma coisa que eu venho melhorando, né, no decorrer do tempo, eu acho que é apresentar o meu trabalho, né, o pitch. Porque eu acho que quando você não tem um pitch bom também, você não consegue deixar claro o que você faz, muitas pessoas saem dali sem entender o que você faz, né? Então, assim, estando nesses eventos, né, participando de mentorias, eu venho perdendo assim esse bloqueio, conseguindo passar para as pessoas melhor qual é o meu trabalho, né? Qual é o meu negócio. Então assim, mas se eu pudesse melhorar ainda mais, eu melhoraria ainda mais o meu pitch e e prospecção também, eu acho. Conseguir novos Isso, potenciais novos clientes. potenciais clientes. Legal. É, essa de conseguir um potencial cliente, que é a prospecção, Aham, essa é uma das maiores dores aí que todo empresário tem, sabe? sim, Então, né, nós falamos muito isso no curso e tentamos sempre criar estas oportunidades para que a prospecção seja constante, né? Legal. Você citou aí essa questão do pitch. Ontem, aham, gente, o Felipe fez um pitch muito bom, mas muito sim, bom mesmo. E nem parece que ele começou há 2 meses apenas esse curso. sim, Há 2 meses, entendam, pessoal, que são encontros a cada 15 dias. Então, em sim, 4 encontros, esse cara aqui já fez um pitch muito bom. Para quem não sabe, o pitch ele falou em 1 minuto o que é o principal negócio dele, né? Ou seja, os diferenciais que ele tem. sim, Então você tem que causar um alto impacto em um pouco tempo, né? A gente chama de conversa de elevador, né? Num sim. subir de elevador você tem que conseguir chamar a atenção aí de potenciais clientes. E como é que foi isso, Felipe? Você preparou esse pitch, saiu na hora, você treinou? Conta os bastidores do pitch, cara. Então, o pitch, é, por mais que você, no meu caso eu tô falando, por mais que eu treine, dá um nervosismo na hora, né? Eu vi até gente que já faz pitch há muito tempo, se sentia assim nervoso na hora, né? E, então assim, eu preparei, né? Depois da aula eu comecei a preparar um pitch bacana. Só que ali na hora eu falei, pô, Deus, que o Senhor me ajude nesse momento, né? Que eu possa ser usado ali nesse momento, né? Que você possa falar sobre mim. E ali na hora eu comecei com o que eu tinha ensaiado, né? Só que aquele final ali praticamente eu improvisei. Do barbeiro comum, né? Ele te espera onde você tá, né? Mas o barbeiro exclusivo ele vai até você. Então, Foi no improviso e o final esse eu achei que final foi top, cara. foi no improviso. Legal. É uma pena que vocês aí não vão ter acesso a isso não. Foi gravado, Sim, mas quem tem o recurso é só o pessoal aqui da mentoria. O Felipe, se ele quiser, ele pode fazer um corte lá e postar. Então sim, vocês acompanham o Felipe aí nas redes sociais dele, se vocês quiserem saber desse pitch aí, né? Qual que é a sim. tua rede social, Felipe? Arroba barbeiro.felipe Silva. Aí, ó.
E esse barbeiro, ponto Felipe Silva, nós que demos a dica para ele mudar. Sim. Antes era Felipe... Felipesilva.barber, né? É em inglês, né? Era Barber, né? Aham. E as pessoas no pitch, às vezes tem algumas pessoas que têm essa dificuldade de lembrar nome, Sim. mas lembra do que você faz, porque chamou atenção, né? Pô, eu queria conhecer o barbeiro a domicílio. Aham. E aí o cara fica na dúvida, nossa, como que era o nome mesmo daquele barbeiro? E ele vai digitar lá no Instagram, barbeiro, e tentar achar alguma foto que lembre, né, o Felipe. E às vezes o cara não acha, ele, né, não vai colocar barber, né? Então a palavra barber no inglês suprime esse i, né, do barbeiro, né? E só essa diferença já pode causar um problema aí quando alguém vai buscá-lo, sabe? Aham. E então essas palavras em inglês para algumas profissões, né? Elas Não é têm bom, né? caído um pouco de moda, sabe? Então nós sugerimos aí para o Felipe colocar a palavra barbeiro para ajudar a identificar a busca, tal, né? Sim. E ele fez essa mudança, né? Fiz. Então ficou bom, barbeiro Felipe Ficou. Silva. Então Ficou. acompanhe ele aí no Instagram e aí fica a seu critério lá, Felipe, se você quiser postar Aquele fazer um pitch, corte, né, né? colocar o seu pitch, Vou mas usar quando sair. foi realmente muito bom, cara. E Felipe, hoje, como é que você usa a prospecção? Você falou que é uma dificuldade, mas você já faz alguma, certo? Sim. Como que você trabalha, cara, para conseguir novos clientes? Através de referências quentes, né? Mas também eu busco esses novos clientes também através desses eventos, dessas conexões, né? Ali, às vezes não é num primeiro contato que a gente consegue captar, mas igual eu falei pro Miguel ontem, né? Ele falou, você tem a sua assinatura na sua barbearia, né? Você corta a hora que você quiser, mas eu sou aquele cara que vai te socorrer no momento que você não conseguir ou que você precisar mais cedo ou mais tarde, ou você se cara. Então eu já plantei aquela semente nele, que quando ele falar, pô, não bateu os horários, eu não consegui, é um domingo, é tal horário, eu preciso estar com o cabelo cortado amanhã, então ele vai lembrar de mim nesse momento, mesmo ele já tendo ali a barbearia que ele trabalha. Então eu sou aquele barbeiro que também é o barbeiro reserva daqueles que já tem aquele barbeiro de confiança, né? Então no momento de conexão ali, eu deixo isso meio que plantado, né? Ó, quando você não conseguir cortar tal horário ou tal dia, não tiver agenda, né? Se atrasar ou pegar um trânsito, alguma coisa, ele vai ter essa lembrança, né? Legal. E, pessoal, falando, você me fez lembrar de uma coisa importante. Aham. O Felipe, ele também tem planos de assinatura, tá? Eu, inclusive, faço essa assinatura com ele, pago mensal e ele vem cada 2, 3 vezes por mês, mais ou menos a cada 10, 12 dias Sim. que eu marco. Mas teve um determinado momento ali que eu tinha um evento importante e eu achei que eu precisava antecipar o corte em relação à nossa programação. E aí eu mandei mensagem pro Felipe bem assim, né? Falei, cara, você vai ter que me salvar. Sim. Eu preciso cortar o cabelo, você consegue vir tal dia ou tal dia. E a gente, cara, ele veio, ele, né, fez uma mudança na agenda dele para poder me atender aqui no conforto da minha casa, cara. Sim. Então, essa questão de você atender nessa urgência, nessa facilidade, é um grande diferencial mesmo, cara. Sim. E a gente, empresário, surge isso, né, cara? Às vezes, putz, tem que sair correndo pra uma viagem, tem que emendar uma viagem na outra, não dá tempo e às vezes o seu barbeiro tradicional não tem horário, enfim. Então, até lembrei de um cara aqui que você precisa conhecer, viu? Aham. Aí, ó, falando em recomendações, referências, É. eu tenho um cliente que viaja pra caramba. E pensando bem, seria uma boa mesmo ele pegar
de repente, combinar com você, ó, Felipe, você consegue amanhã, tal horário, porque eu vou ter que pegar estrada, você já Sim. resolve isso aí. Ah, esse outro cliente que eu vou atender após você, ele trabalha com e-commerce, né? Então ele vive viajando para São Paulo, ele tem uma agenda bem apertada também. E uma das referências de recomendações que eu tive foi a sua divulgação, que através dela, né, surgiu esse outro cliente, né? E nem é ele que mora aqui. Hum, Acho que a namorada dele mora aqui no condomínio, viu lá o post, a recomendação e entrou em contato comigo. deixa eu contar essa história para vocês. Eu moro aqui num condomínio de casas horizontais. Aí Felipe veio aqui, cortou, gostei e coloquei isso no grupo, né, de WhatsApp aqui do condomínio. A gente tem um classificados aqui. E falei, gente, ó, quem tiver precisando de um barbeiro a domicílio, Felipe, eu indico, né? Um cara que Sim, deixa tudo organizado, tudo limpinho, vem no horário marcado. E aí uma menina aqui, né, que eu nem sei quem é, depois a gente precisa descobrir. sim, O namorado dela é essa pessoa que o Felipe está contando aí. Saiu então de uma indicação interna aqui do condomínio, com uma sim, pessoa que mora fora, né? E é cliente hoje do Felipe. Saindo daqui, ele vai para lá. sim. E também tem a assinatura ele. E também tem assinatura, Tem, legal. Legal. É isso, Felipe. É um plantinha, né, cara? sim. Ah, esse método que a gente aprendeu na mentoria de atender e você já deixar um próximo agendamento marcado é o que também vem me ajudando bastante. Porque, igual você, eu sei que você corta de 15 em 15 dias, né? Então, por que já não sair daqui agendado com um próximo corte, já com um próximo serviço? Isso está fazendo eu vender mais pacotes, né? Porque eu ofereço, eu tenho pacotes de 2 cortes, 3 cortes, corte com barba, né? Então isso já faz eu, dentro de saber isso, já vender assinaturas também, né? Vender Não, planos recorrentes. e deixa eu te dar uma dica. A diferença de um cara que faz o MVP e de uma pessoa que não faz o MVP. Aqui eu tenho um jardineiro que vem, né, de tempos em tempos. No inverno ele vem menos vezes. E qual que é o combinado com o jardineiro, né? Assim que a gente precisar, a gente liga para ele e ele vem. Ou Aham, seja, ele não sai daqui com o próximo encontro marcado, sim, tá? E aí o que que acontece? A grama ali tá meio alta, tem um matinho saindo. E aí eu comentei com a minha esposa, né? Falei, puxa, a gente precisa trazer aí o jardineiro. E ela, verdade, fiquei de ligar para ele, mas vou ligar. Nisso, Felipe, é, passou já mais de uma semana. E a gente esqueceu, cara, correria. sim, Até eu vi assim um jardim ali precisando cortar e às vezes não estava perto da minha esposa, né? Eu aham, pensava, nossa, será que ela avisou o cara? Quando será que o cara vem? E fico assim, sempre nessa dúvida. sim, Esqueço de perguntar. No fim, o tempo vai passando, eu achando que ela chamou, ela achando que eu chamei, e fica nessa. Cara, ele poderia ter prestado o serviço aqui muitos dias antes. Mas sim, muitos dias antes. Até que ficou aí tão insustentável, né? Aí a gente lembrou, ontem nós estávamos juntos no evento, voltando. Ela, agora que estou com você aqui, me lembrei. Você chamou o do o jardineiro, jardineiro? Eu falei, eu não. Dela, eu também não. Vou mandar mensagem para ele agora. Aí combinamos e ele vai vir aqui hoje. Mas é sim, um cara que poderia ter vindo aqui uma semana atrás. E daqui uma sim. semana ele poderia estar vindo de novo já, entendeu? E a grama mesmo, é que nem eu morei em casa que tem grama 1 mês e meio, 2 meses, ainda mais nessa neblina, nesse frio, a grama cresce, né? Então, Muito mais rápido, então já dá para ele se programar, né? então tem muita gente deixando dinheiro na mesa Sim, por pequenos ajustes, que já fazem a grande diferença. E teve uma vez também, o jardineiro que corta aqui em casa, ele também corta no vizinho na frente, né? Eu uhum, precisando de jardineiro, mas nessa mesma pegada de não ter o tempo ali para parar, mandar mensagem, enfim, né? Não lembrar na hora certa de fazer isso, né? uhum, É,
Aí, de repente, eu vejo ele cortando ali na frente no vizinho. Falei, cara, por que esse cara não me avisa, né? Cleito, amanhã ou semana que vem vou estar aí no condomínio, tal dia. Você já não quer que faz a tua casa? Sim, Gente, já seria uma facilidade, eu só responderia sim. Entendeu? sim. E aí, meu, tive que ver ele ali na frente, aí corri ali. Oh, depois você não pode cortar ali em cada dele. Poxa, eu já tenho um outro na sequência. Ou seja, aí ficou para outro dia. Então, essa recorrência ajuda também a você fazer uma agenda mais fácil para você mesmo, prestador de serviço, né, Felipe? Porque o Felipe sai Sim. daqui e ele vai atender um outro cliente da assinatura que De é perto. perto, que é caminho, entendeu? Ele não está indo de uma ponta para outra, né? Então Sim, ele organiza a agenda dele também. Então é menos custo, menos tempo perdido no trânsito, né? sim. Então Eu tem que ter mandei essa visão. Ele já estava marcado para hoje, mas ele não tinha um horário ainda específico. Eu entrei em contato com ele na segunda e falei, ó, na quarta eu tenho um atendimento 8 horas. Dá pra gente fazer o seu depois? Às 9h30, você vai estar no escritório? Daí ele falou, vou confirmar e te falo. Daí ele confirmou, né? Falou, ó, vou estar aqui às 9, você consegue vir? Beleza, daí eu vou atender você, vou lá. Daí às 11 eu já marquei um rapaz para em casa às 11h30 fazer a detetização. E se você vai se organizando, né? Isso aí. Dentro de uma agenda. Também utilizar uma agenda é algo que vem me ajudando a me manter muito mais organizado também, porque antes, né, da mentoria, antes mesmo de conhecer você, né, eu não usava agenda e ver ali você usando o Google Agenda, né, marcando tudo certinho. Agora eu tenho um barbeiro, daí depois das 9 eu tenho isso, né, acordo de manhã, tal hora, né. Então isso tudo assim fez também eu me programar melhor. Então tudo, qualquer coisa que aparece, evento, cliente, alguma atividade, eu estou colocando dentro do Google, dentro do Google Agenda para poder me organizar melhor também. Tá vendo, gente? A agenda é uma coisa simples, barata, na realidade De de graça, graça e muda a vida mesmo, sabe? muda. Você ter essa claridade da onde você vai, vou sair daqui, vou para lá, com quem que eu vou Aham, conversar, é uma reunião de vendas, é algo que eu tô, alguma pendência que eu estou resolvendo. sim, Então isso é realmente muito importante, né? sim, Você consegue antecipar questões, olha, tal dia tem tal coisa para fazer, mas olha, já que esse cliente desmarcou, por exemplo, você pode ter essa visão mais simples e fácil do que dá para você antecipar e realocar, né? sim, Então, compromissos importantes, né, que tem a ver com o seu negócio, tem que estar na agenda, gente. Tem que tem. estar na agenda, né? E aí o que acontece também? Quando você olha a agenda e você vê um monte de buraco, ela livre demais, isso tem que te preocupar, né? Tem. Tem que chamar a tua atenção. Fala, cara, eu não tenho quase nada que me leva para o meu propósito. É verdade? Só que se você não tem agenda, você não enxerga isso. Você fica Sim. tudo na tua cabeça, você se E sente você acha que ocupado. é verdade? Não se organiza, né? Faz o dia assim, se tornar corrido, mas sem ter aquela produtividade, né? Por isso Eu, que essas pessoas estão corrido, mas não tem resultado. sim, tá corrido aqui, mas não tem resultado porque não tem organização, né? Aí, ó. Ó a lição que o mentorado já está dando mentoria aqui, Sim, hein? porque eu mesmo, como você disse, você olhar para a agenda e ter uma agenda vazia é um sinal que você não está, não só na sua vida profissional, e sim no seu, você não está cumprindo propósito nenhum, né? Porque você não está ajudando pessoas, você não tem um compromisso na igreja, você não tem um compromisso com o cliente, você não tem nada, né? É isso aí. Pessoas precisam de pessoas, pessoas precisam conviver em comunidade. Então, seja na igreja, seja no seu clube, no seu condomínio, tente fazer parte de algo maior do que só você mesmo, né? Sim, Mentoria, nós temos um grupo, né, uma comunidade que a gente fala e discute sobre vendas. Tudo que for ajudar, né, um ao outro, a gente está ali, né?
A própria Melissa, uma mentorada também, né, fez um projeto bem bacana, né, daquelas Sim. caixinhas com passagens bíblicas diárias. Ela colocou lá a ideia no grupo e várias pessoas se interessaram e foram comprando. Eu comprei também. Não é um grupo de compra, né? Sim. Mas é um grupo de divulgação do que você está fazendo, de novidades. Então ela inventou um produto novo, divulgou internamente e dali acho que ela fez umas 10 vendas. Sim. Né? Então, olha aí. Eu levei a caixinha. Você também comprou? Levei. Legal. A caixinha, o bolo de rolo Qual que você comprou? Qual sabor? de goiabada, né? Ah, esse é o tradicional. Esse é bom, hein? Eu não tinha experimentado ainda, eu tinha comentado com a Amanda, né, sobre, mas não tinha experimentado E aí, ainda. você já provou? Já chegou com... Já, Ah, já eu já cheguei comendo ontem. Olha só. Já cheguei comendo E a Amanda ontem. gostou ou não? Gostou? Aí, Nathalie, ó, estão falando aqui do bolo do rolo, do Sim, sabor de mãe. gostou bastante, muito. Eu nunca tinha comido esses bolos de rolo assim de mercado, né, mas esse bolo de rolo assim, pernambucano, tradicional, né, eu não conhecia ainda. Conheci através dela. E ela também ontem me deu vários insights lá na mentoria, né? Do como ela fez, né? Para poder acessar lugares, né? Televisão, né? E me deu várias Ah, dicas ali de como eu poderia fazer também, né? Para captar novos clientes. Então eu saí de lá ontem assim bem. opa, compartilha essas dicas aqui. O que você mais lembra, que mais chamou sua atenção? Olha aí, Ah, gente, ó, pera aí, antes disso, se você tá aqui até agora, já dá o like, já comenta, já segue a gente. Sempre teremos aí novidades e dicas poderosas para você e seu negócio, hein? sim. Olha lá, vai lá, Felipe, qual Ah, é a dica que te a deram aí? Nathalie, ela falou que se ela, como é que fala? Ela sentiu muito ali a minha história na hora do pitch porque ela teve algo parecido, né? Que ela não era daqui também de Londrina. Ela veio de outro estado, né? Então ela, Ela é pernambucana, gente. isso, ela é pernambucana. Então ela pegou e disse, ó, quando eu cheguei aqui também com o bolo, né, com a ideia, né, eu procurei fazer isso, né. Ela falou assim, eu entrei em contato com algumas pessoas, né, pelo Instagram e saí mandando mensagem sobre o bolo, né, oferecendo o bolo em troca de divulgação. E até que isso ela conseguiu mandar mensagem para uma repórter, né, de alguma televisão aqui, eu acho que da Tarobá. E essa repórter apresentadora curtiu, gostou e ela conseguiu mostrar na televisão o trabalho dela, né? Então ela me deu esse insight que eu também posso procurar alguns influencers, entrar em contato, né? Ela falou assim, é difícil que eles respondam, consigam ver a mensagem, é difícil. Só que se eles responderem como respondeu a dela, então é aí que ela teve uma virada de chave. E é bacana, eu vou tentar contato com alguns também, né, assessoria, e se algum deles responderem, pode ser também uma grande virada de chave. Então foi um insight muito bom. Legal. Isso que a gente fala muito na venda ativa, né? Que é parte do Sim, nosso conteúdo da mentoria também. Você não ficar só esperando o seu sim, cliente, né? Você procurar ele também. abrir o caminho para o Sim, seu cliente chegar até você, né? Então, você precisa ser descoberto, né? Você precisa ser encontrado. E a Nathalie, realmente, ela está há pouco tempo na cidade, ela veio lá de Pernambuco, né? E do interior de Pernambuco. Ela tá com essa empresa Sabor de Mãe, procurem aí, ela já gravou podcast comigo, inclusive, contando a história dela. sim, E ela foi na TV, é isso mesmo, gente, na TV na aberta, TV aberta. apresentar o trabalho dela. Então, olha aí, né, de onde Sim, ela veio, de alguém que só vendia para amigo, né, depois só para pessoas vizinhas, né, agora já está aí, ó, né, em rede nacional, na TV aberta. Então, tem que ir atrás. sim. Se você tem aquela semente, aquele sonho ali implantado dentro de você, você tem que procurar diversas possibilidades ali, né, mais estratégicas que vão dar certo, né? Também não adianta
O que eu fazia muito no início era depositar toda a minha energia no lugar errado. Eu olhava assim para minha ideia de negócio, uma ideia boa, mas tentava diversas formas, diversas estratégias, sabe? E acabava ali gastando tempo e energia, mas na direção errada. Então, assim, estando numa direção certa, tendo estratégias, você consegue avançar, né? Degrau por degrau, e escalando, né? Sim, Tanto conquistando novos clientes, criando novas relações, participando de eventos. Então a agenda completa que a gente fala é isso, é você estar sempre procurando novas oportunidades também, novas conexões, né? Porque as conexões também vão gerar novas oportunidades, né? Você mesmo eu conhecia há praticamente um ano, eu vim cortar o seu cabelo agora, mas foi uma conexão que veio se fortalecendo no decorrer desse tempo, né? sim. Então, assim, foi muito bom, a mentoria está sendo muito bacana. Eu encontrei o Felipe num grupo de networking, então tá aí, né, um exemplo de como é importante você sair da sua casinha, né, da sua Sim, caixinha, né? E nós nos encontramos ali. Ele me convidou para um evento do CRI, né, que é sim, Cristãos Empreendedores. Eu fui e eu me lembro muito bem daquele dia que o assunto, né, foi falado sobre o orgulho, sim, orgulho. de como o orgulho, né, interfere na nossa vida. Sim, Então aquilo foi muito bom, muito marcante para mim. Logo depois, na minha igreja, tinha o Rodrigo Minotouro, né, que foi sim, fazer uma palestra lá. Então, tipo atletas cristãos, né, de como que uma coisa tá ligada à outra. aham. Aí o Felipe foi lá, tirou Eu foto também, aham, com com o o Rodrigo Minotauro. Minotouro. E foi muito bom também, né? Tinha um Foi, churrasquinho lá, uns espetinhos, a gente comprou sim, lá, enfim. E ali foi nascendo, né, um sim, relacionamento. Até que ele queria muito, mas muito, fazer valer o barbeiro a domicílio, sim, que é algo que ele trouxe lá de São Paulo, enfim. Mas como ele tinha um ciclo de relacionamento muito pequeno, eu aconselhei ele e falei, olha, Felipe, por que você não inicia primeiro numa barbearia? Para sim, você ir conhecendo também a mentalidade londrinense. Ele veio de São Paulo, capital. Aí você vai conversando com as pessoas, vai entendendo a realidade, o que gosta, onde vive, que lugar frequenta e por aí vai. sim, A partir daí você tenta, né, se inserir nessas bolhas, nessa sociedade e vai vendo quem são os seus potenciais clientes tal, e vai estruturando o seu negócio, né? Então era sim, uma forma dele já ter uma renda para alguém novo, recém-chegado na cidade, e também já ir planejando o seu negócio, né? No fim, no começo, ele não estava muito aberto a isso, não, né, Felipe? sim, Mas a coisa foi se estendendo, aí surgiu na barbearia que normalmente eu cortava, surgiu uma vaga, aí indiquei ele lá, e tá lá até hoje, né? sim. 8 meses? Eu vou fazer um ano em agosto. Vai fazer um ano daqui um mês, né? 11 meses já que ele Sim, tá lá, né? Então, isso foi bom, foi importante, né, Felipe? Ele teve sim, também uma boa renda lá, foi construindo sua carteira, enfim, né? Então tudo tem um motivo também. Tudo tem o tempo certo também, né, Felipe? sim, E hoje tá aí, ó, né? Tá já. Hoje é dia de folga dele lá, né, na barbearia. Então aham, ele tá aqui no barbeiro a domicílio, né? É isso, né, Felipe? É sim. construção aí de um legado, né? A gente tem que saber respeitar esses processos, né? Entender o momento de avançar e também de respirar. E quando eu cheguei, aquele momento era um momento de respirar, dar um passo para trás, né? E depois voltar mais forte com essa ideia, mais preparado. Hoje, assim, ao longo de 11 anos, assim, 11 meses na barbearia, eu me sinto mais preparado para esse momento no atendimento em domicílio. Então, talvez naquele momento eu não estava preparado, né, com a minha ideia de negócio como eu estou hoje. Porque para mim lá em São Paulo dava super certo, mas aqui eu precisava criar mais casca, sabe?
E trabalhar na barbearia, frequentar esses eventos me ajudou nisso muito. Legal. E pessoal, uma coisa também que precisa ser dita aqui. A esposa do Felipe, a Amanda, ela é uma peça fundamental na vida do Felipe, Sim, né? Não só como esposa, como cônjuge, mas como apoiadora dessas ideias. ideias que ele tem, desse desejo, Sim, desse... Então, quando a gente tem esse apoio dentro de casa, né, esse papel, marido, mulher, muito bem estruturado, cara, não tem erro, não tem. não tem erro. Sim, Então, vão ter dificuldades no meio do caminho, natural, normal, todo mundo tem. Mas o fato dele ter esse apoio, essa sustentação, vai deixá-lo mais forte e ele vai passar pelos problemas de uma forma mais rápida. sim. Quando você não tem esse apoio dentro de casa, falei que isso não ia dar certo, eu sempre Uhum, achei que isso era bobeira. sim. Aí pode ser uma lombada pequenininha, que nem é um problema tão grande, mas acaba sendo um problema tão grande dependendo de como você encara. Né, Felipe? Como Sim. que você enxerga a Amanda no processo, cara? Ah, fundamental, porque é igual a gente vê diversas vezes que por trás, né, de um rei, né, há sempre uma rainha, né, o ditado assim usando o xadrez, né, e é bem real, porque eu acho que se o homem ele não está estruturado pela mulher ali por trás, a mulher apoiando, então tudo que ele faz e se frustrar, ele perde a energia, né? Então quando ele tem esse apoio, não, realmente vai dar certo, você é bom, né? Tá acontecendo, né? Isso tira um combustível, às vezes, da onde o cara não tem, né? É igual quando você vai ver um filho jogar bola, né? Ele não joga melhor, no dia que você vai, ele dá o melhor, né? Então o cara ele fica assim, muito forte, porque ele sabe que, pô, por trás de mim tem uma mulher que apoia isso. Então pode vir terceiros falar que não vai dar certo, a pessoa mais importante ele tá me apoiando, tá comigo, né? Então, assim, primeiramente Deus, lógico, mas se a mulher ela tá ali por trás apoiando, dificilmente vai parar esse homem, né? Dificilmente ele vai. Eu acho que ele criou uma casca, né? Ele não fica aquele homem dodói, sabe? Ele fica mais cascudo, porque se dentro de casa tá tudo estabelecido, nada lá no mundo, lá fora vai adentrar para dentro, sabe? Então o cara ele vai tentando ali, aqui, não deu certo ali, eu vou por aqui, né? E vai ficando mais cascudo. Então ela é fundamental nesse papel. Tudo que eu vou fazer eu converso com ela, eu peço opinião, eu não faço nada assim que não seja conversado, mas tudo que eu falo em relação à profissão ela super apoia. Ela até brinca, né? Ah, eu sei que vai dar certo, porque eu sei que eu vou ser a mãe que leva o filho para academia, isso e aquilo. Eu vou ser a mãe que cuida da casa. Então eu sei que vai dar certo, mas eu sei que é um tempo. Então ela até brinca, né? Ela fala que ela quer ser a mulher, né? Que vai pro Pilates e que fica em casa, leva os filhos na escola. E ela super apoia. Olha, que legal. Não, Deus abençoe, vai acontecer. Pô, eu vou até falar pra minha esposa. Minha esposa foi essa mãe aí. Na É, verdade, ela voltou a atender como dentista, cara, acho sim, que faz um ano, não sei se dá 2 já. sim, Né? Meu menino vai fazer 4 anos agora e tem uma filha que vai fazer sim. 7. Então, ela parou de trabalhar em 2018, né? Quando minha filha Aham. nasceu. Daí E voltou. foi voltar agora em 24, 6 anos depois, mais ou menos. Que quando ela estava pensando em voltar, daí engravidou do segundo, né? Então ela era essa daí, vai pro Sim, Pilates, leva o filho pra escola, vai fazer como é que é? As coisas de mulher, sim. unha, não sei o quê, enfim. Mas o quão gratificante não é, né, para o homem, né, ele poder proporcionar isso Claro. para a esposa, ser o sacerdote ali da casa, né, o cara que sai para a luta, né? E a luta aqui interna, ela também é grande, né, gente? Sim, Então a gente está aham. falando dessa forma como se fosse simples, né? Sim, Mas também não.
lidar ali, você está doando também a sua vida em Aham. prol dos filhos, né? Então, Sim, coisas que você quer fazer já não é mais no seu tempo, é no tempo do filho. Então, ela tem que sim. amamentar, tem que trocar fralda, fica doente, tem que levar no Aham. hospital. A casa É é um um negócio trabalho. também, né? É um Sim, trabalho, tem muita coisa para gerir aqui, né? com Então, certeza. talvez até trabalhe mais do que nós que estamos lá na Uhum. frente. Muda um pouco a questão de responsabilidade, mentalidade e tal, né? Mas é tão cansativo quanto, né? Então, Sim, são preocupações diferentes, né? sim, Para ser mais. exato. Então, mas ambos realmente são. E se a gente puder, né, claro, proporcionar isso, claro que é melhor. Por quê? Porque o filho também, quando cresce mais próximo à mãe, né, isso também, a tendência é ser uma pessoa melhor lá na frente, claro. Né? Depende de como é essa criação, essa proximidade, né? Mas, no geral, isso é muito bom, né, para a criança, para o bebê, né? Então. Tomara que dê tudo certo. Hein? Vocês estão pensando em filho? Podemos trocar aí para papos pessoais? Sim. Ah, Como é que tá a, essa. a gente pensa, né? Acho que o sonho, né, do homem e da mulher, né, é andar debaixo de princípios, né? Então, um dos princípios é casar, né, ter uma mulher, né? Ama, ama a ti mesmo como amarás o próximo, né? E a Bíblia fala, né, que o homem, né, ele precisa de uma esposa, né? Então aí é um dos princípios e um dos outros princípios é construir uma família, né? Sim, Hoje a gente vive num mundo contrário, né? Muitas pessoas não se casam, não querem ter filho, mas não é sobre isso, é sobre cumprir princípios também, né? E assim, a Amanda, ela teve um problema, né, de endometriose, onde ela fez um tratamento, né? Tirou uma trompa. É um caso mais delicado, mas não é impossível, né? Se torna melhor ali a porcentagem dela engravidar, mas não é algo impossível. Mas a gente pensa assim, Deus a gente abençoe. já se precaveu mais, né? Hoje em dia não se precaver mais, então se acontecer a gente é ciente, Ó, mas a gente quer sim. vai vir. Inclusive, né, a gente, quando eu já falei em alguns episódios, quanto mais íntimo você está com Deus, mais íntimo você vê o mover dele à sua volta, né? Então, assim, a gente não tinha pretensão de sair da casa que a gente estava, e Deus já nos levou para uma casa com 3 quartos. Olha, Então você começa a falar, ah, Deus, eu estou vendo o que você está fazendo, né? Eu estou vendo o seu mover, né, por trás de tudo isso. Porque assim, a casa que a gente morava a gente gostava, era pra gente entregar só no próximo ano e de repente o proprietário, né, pediu a casa antes porque vai casar, vai reformar e a gente achou uma casa no mesmo valor, você teve que sair maior, então, porque. sim, a gente tinha uma casa no mesmo valor, maior, né, e uma ótima localização também. Então você começa a ver ali, né, por que 3 quartos, né? Sendo que é só eu e ela, né? Então você começa a prestar mais atenção, né, no mover de Deus, né, em Olha tudo. só, que legal. Pessoal, e eu aqui junto com a Tainara Bittencourt, nós fazemos o Sextou com Propósito. Sim, Então, se você gosta também dessa relação, né, de sim. passagens bíblicas com empreendedorismo, família, negócios, toda sexta-feira no meu Instagram, né, @CleitonFukumoto, eu falo Aham, sobre isso, tá? Junto com a Tainara Bittencourt, da Aliança e Gestão, ela é contadora. uhum, Então, Sextou com Propósito ao vivo, 8h30 da manhã. E ficam episódios gravados aham. aqui também no YouTube. Então, você que não viu nenhum, pode puxar a playlist Sim, aí. Na playlist tem o Sextou com Propósito. E, cara, eu adoro fazer. sim, eu assisto também. Falar sobre isso que você está falando agora. Aham, Saber entender o mover de Deus, interpretar a Bíblia, né, sim, que é um livro aí milenar que é atual até os dias de hoje. sim. Aí,
vim para Londrina, né? Após assim, muitas coisas aconteceram na minha vida, mas vim para Londrina, o poder do ambiente, lá em São Paulo eu já sabia que o ambiente também impactava nos meus resultados. Mas vim para Londrina especificamente, 1 ano e 4 meses que eu estou aqui, me fez me tornar um outro homem em questão de maturidade e assim, caminhar com pessoas que caminham junto com propósito, sabe? Tá com pessoas ali, pô, que são pessoas cristãs, né? Empresários que são cristãs, amizades que são cristãs. Então, assim, o ambiente que você tá, ele tem total influência nos seus resultados também. Porque eu falo assim, com propriedade, se eu pegar o Felipe de 3 anos atrás, ele não é o Felipe que eu sou hoje. Então, quem me conheceu lá atrás e acha que ainda sou o mesmo, vai precisar me conhecer de novo. Então, quem me conhece vê essa mudança, sabe? De estar caminhando com outras pessoas, de estar firmado ali em Deus, cristão. Então, o ambiente, às vezes você também nem sabe, mas você influencia pessoas ao seu redor também. É que nem você é um cara que me influenciou a comprar um terno. Eu não falei para Não você falou, não comprar. falou para me comprar, mas eu sempre vi você de terno e falei, pô, se eu estou nos mesmos ambientes, eu quero estar próximo àquelas pessoas, assim, me vestindo como elas, me comportando como elas. E eu fui num terno, eu até mandei uma mensagem lá, boa noite e tal. Daí eu falei, fiquei com vergonha de perguntar, né? Eu ia mandar, se você fosse comprar seu primeiro terno, qual seria? Que Aham. cor seria? Olha que E é legal. legal, assim, ter essa intimidade. Pô, tem uma pessoa ali que eu posso perguntar, além de ser um mentor, né? Me ajudar a melhorar em vendas. Tem um cara também que eu posso pedir um palpite de terno, né? Então, assim, é mais que um cliente, é mais que uma mentoria. É um laço que a gente cria, né? Gente, olha que interessante, né? Vamos resumir aqui, ó. Nós falamos aí do poder de Deus, né? Acima de Sim, tudo. Falamos da importância do cônjuge, né? sim, Para você e o seu negócio. Nós falamos da prospecção. Falamos do ambiente, né? Do networking, né? aham, E você trouxe algo aqui que realmente é muito rico. Quando aham, você começa a conviver com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, mas aquele ambiente ele vai transformando você também. Então, sim, por mais que eu não tenha falado para o Felipe, Felipe, você precisa comprar um terno, ele só de frequentar, ele já se falou, pô, o Cleiton tá sempre de terno, fulano tá sempre com blazerzinho, ciclano tá sempre, né, bem vestido. sim, Ele quis, né, também estar nesse nível, né? E realmente vai ajudá-lo, né? Porque você andar bem vestido traz uma confiança para quem não te conhece, sim, né? Então, e aí você falou um outro ponto importante também, né? A mentoria ela nasce com esse negócio de me ensina a vender, mas não é só isso. não, Essa possibilidade de você fazer uma pergunta, né, que não tem diretamente ligação com a mentoria, né? Mas faz diferença para o seu negócio. Que é, cara, se sim, fosse comprar um terno, que cor você compraria? sim. Mas depois no outro dia eu ainda mandei a foto, né? Você, É, precisa mandou. ajustar ali e tal, né? O porquê Exato. que você comprou, né? Qual é o intuito, né, do terno? Eu falei, o intuito é eu estar mais apresentável nos eventos, né? Causar um impacto diferente. Ele, precisa ajustar a barra, precisa fazer isso, né? Então, assim, você vê que gera uma conexão que é muito mais que só um corte de cabelo, é um cliente, sim, uma amizade, né? Um ajudando o outro, né? Um ajudando o outro. E, bom, qual foi a dica? Por que eu tive que perguntar qual é o intuito, né? Então, tem algumas Aham, diferenças. Tem pessoas, por exemplo, um fotógrafo de casamento. Normalmente ele faz eventos à noite, então ele tem que passar bem despercebido, né? Então, ele usa ternos normalmente da cor escura, né? Uma cor preto, mais à noite e por aí vai. Se você, que nem eu trabalho muito usando terno durante o dia e eu sim, trabalho com produto financeiro, então a questão confiança
ela é muito importante. E o tom de azul, ele traz essa mensagem de confiança, né? Então eu vario, né, os tons de azul, mas eu opto primeiro pelo azul. E as variações acabam sendo nos acessórios, né? O homem utiliza menos acessórios que mulheres, mas ainda assim tem acessórios, né? Você pode usar uma corrente, uma pulseira, um relógio. Quem anda de terno como eu pode pôr uma gravata ou então um lenço, né? O sapato importa, né? Você pode variar ali o tom de azul, né, do terno, você pode variar o sapato preto, você pode usar o sapato marrom. Então existem algumas combinações. E tem algumas cores que você tem que evitar, né? O marrom, por exemplo, é uma cor muito difícil de acertar o ambiente. Então, evite. Se você não entende muito bem, né? Sim. Evite o marrom. O cinza, dependendo, ele é uma cor mais neutra, né? Mas dependendo aí da sua idade, do público que você quer atender, né? Você também tem que ter um pouquinho mais de cuidado com o cinza. Eu uso, né? Mas é isso. Você tem que saber exatamente a ocasião e o Deixa eu ver aqui. público, o momento, né? Então tem que ter esse cuidado, tá? E aí ele mandou uma foto que ele comprou. Sim, Falei, legal. Só que precisa fazer o ajuste da da barra, barra. né? O homem, muitas vezes, ele tem essa negligência, né? Ele compra lá a calça e E fica não lá aquela... adapta, né? Então a calça, ela tem que estar muito bem alinhada, né? Desde da parte de cima, mas também embaixo, né? Então ter esse cuidado. E aí eu dei essa dica. Não sei se você já foi lá fazer o ajuste. Não, ainda não, mas vou levar ali perto do Shopping Boulevard. Aqui no condomínio tem uma senhora que faz. Tem? Se um dia você quiser Puxa um depois pouquinho pra trás da cadeira pra me tirar. marcar com ela. Ó, tem que tirar só o microfone antes. Gente, é isso. Foi mais um bate-papo aqui. Aproveitamos o atendimento, né, do Sim. Felipe. E se você quiser mais informações, já segue a gente aí, né? Sim. Que sempre traremos coisas novas. Fechou? Até a próxima? Até a próxima. Valeu! Valeu.